Antes de participarmos da ceia, quero deixar uma palavra aqui aos irmãos dentro desse mês de gratidão. E essa semana semana passada, colocou um tema no meu coração, quero apenas levantá-lo aqui nessa noite. É um tema longo, dá para trabalhar várias vezes, mas o tema vai ser ajuntando filhos derramados. 2 Samuel capítulo 14. Vou falar do contexto, do texto e da sequência da história, o que acontece. Então vamos trabalhar um pouco a biografia de um filho com seu pai. 2 Samuel 14. Uma mulher sábia se encontra com o rei, toda trabalhada por Joabe para contar uma história, porque havia uma luta no coração de Davi. Ele começava a se inclinar de novo para Absalão, que já estava há muito tempo distante. Nós vamos trabalhar exatamente só essa ideia hoje, é um assunto que dá para caminhar bastante. Versículo 12, a mulher conta a história de 2 filhos que brigam, um fere o outro e morre, e depois dessa morte, eles querem que mate o outro também, e aí Davi diz que vai proteger a mulher e o seu filho, e aí chega no versículo 12, então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado, porque temos de morrer, e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios, para que o banido não permaneça arrojado da sua presença. Vamos orar, leia depois em casa os textos anteriores, o 14 inteiro, e a sequência dessa história, e o tema trágico em que ela termina. Vamos orar. Pai querido, abençoe cada pessoa que veio aqui hoje, cada filho, cada pai, cada mãe, e dá-nos graça, Pai, para entender a Tua palavra e praticá-la todo dia para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Absalão, seu nome, pai da paz. Esse é um dos que nasce em Hebrom. Davi teve filhos em Hebrom, onde ele foi rei por 7 anos e meio, e também 11 filhos em Jerusalém, onde ele vai ser rei por 33 anos, um total de 17 homens, e a história diz que algumas mulheres, mas os seus nomes não aparecem nas citações. Quando se cita os filhos em Hebrom, você vai encontrar na sequência Absalão. Ele se casa com uma pessoa ali, ou melhor, ele é filho de uma mulher importante, é filha de um rei. Ele tem uma marca histórica real na vida, não só por parte do pai, mas também com relação à sua mãe. Nessa sequência, meus irmãos, 6 filhos em Hebrom, depois 11 filhos, isso de 7 mulheres. Davi, meus irmãos, tem uma vida muito difícil. E eu queria que a gente atentasse hoje, nessa noite, um pouquinho sobre essa visão de ajuntar filhos derramados. A ideia que Deus colocou no meu coração, quando eu li esse texto, porque temos de morrer. O que significa? A vida passa, um dia você chega no pó e vai chegar na sepultura. A história, somos águas derramadas, enfim, não há como conter essa vida. Por mais que você viva, vai chegar um momento que a sua vida vai chegar a um fim nessa face da terra. Mas é interessante
quando se trabalha, meus irmãos, a vida em Deus, e aparece a expressão aqui, Deus não cogita, enfim, não tira a vida, mas Ele cogita meios para que o banido permaneça arrojado, não permaneça arrojado da sua presença. Essa mulher tem uma ideia aqui, meus irmãos, e ela está dizendo aqui, enfim, a nossa vida caminha para a morte, a nossa vida é como águas que se derramam e ela vai se acabando, mas Deus tem outros planos. Deus pode simplesmente trazer aquele banido, aquele desterrado, aquele moço que está distante há muitos anos do seu coração e visão, e simplesmente não deixá-lo mais arrojado na sua presença, distanciado, desterrado. O que aconteceu aqui? Absalão tinha uma irmã muito bonita. Davi tinha um filho também bonito, interesseiro, com relação à mulher, e ele bate o olho nessa menina chamada Tamar, filha, irmã de Absalão, e Amnon resolve transar com ela, monta todo um esquema, adoece, está ficando magro, o pessoal reclama, o que está acontecendo? Eu estou adoecido de amor. Aí ele monta todo o esquema, chama a menina, ela vem fazer uns bolinhos para ele, todo um esqueminha montado, e o fato é que quando eles estão sozinhos, ele trama contra ela e simplesmente a deflora tomando ali, né, como mulher. Isso é um caos, é a irmã dele, isso não pode acontecer, isso é grave demais, isso é incesto, é pecado diante de Deus. Isso não podia ter acontecido. A sagacidade de Jonadab que entra na família ali, arrebenta agora com essa estrutura, e de repente essa menina está arrebentada. Só que ela vai e encontra com seu irmão Absalão. Absalão simplesmente tem uma atitude estranha. Ele manda ela ficar quieta, calar a boca, e vai dizer para ela, não angustie o teu coração. Só que aqui tem um problema. O rei Davi fica sabendo desse incesto, o rei Davi fica sabendo desse problema dentro de casa, um problema que envolve filhos e uma menina, e simplesmente ele só fica acendido de ira, né? Ai que raiva, ai que ódio, nossa que coisa absurda, pronto, é o que ele faz. Absalão não fala nem mal nem bem, Absalão simplesmente trama no coração, e trama, meus irmãos, 2 anos. Alguém já guardou mágoa 2 anos aqui? Alguém já guardou ressentimento 2 anos? Alguém já estragou o coração com raiva de alguém? É o que acontece, meus irmãos. Absalão trama por 2 anos. E quando ele tem a oportunidade, enfim, Amnon, meus irmãos, achava que já estava tudo certo, aceita um convite, vai para a casa dele, vai haver tosquia de ovelhas. Ali, meus irmãos, ele monta todo um esquema. E no esquema montado, quando ele está bêbado, ele é morto. Tinha mais alguns filhos de Davi, e fogem. Chega a notícia, olha como é que notícia, cuidado com notícia. Notícia ruim, ruim, ela acontece, mas muitas vezes são aumentadas. Chegou lá para Davi, olha, foi morto Amnon e mataram seus filhos tudo. Até depois chegar um outro falando, não, foi só um, não morreram todos. E nesse momento que acontece, Davi fica com raiva, chateado, odiando, com um problema sério. Enfim, a morte chegou na sua casa. E o que ele faz? Agora Absalão foge. Absalão foge, ele foge para a região ali do rei Jesus. É apoiado ali, porque está na família, está no parentesco. E aí agora o que acontece? Ele fica mais 3 anos ali. Se ele ficou 2 anos só escondendo no coração a mágoa que ele tinha, com seu pai que não fez nada, mas também com seu irmão, que criou esse incesto e essa abominação contra a sua irmã, ele fica 3 anos longe. E o que acontece? Davi começa a se inclinar o coração. Provavelmente ele comentava com Joabe, né? Você não tem nenhuma notícia de Absalão? O coração dele mexia um pouquinho, mas ele não tomava nenhuma atitude. Aí Joabe monta um esquema, monta um estratagema, ensina uma mulher a contar mentira, eles criam uma história, a história de 2 irmãos que brigam, e nessa briga um morre, isso é colocado diante de Davi. Davi vai dizer, olha, ninguém vai fazer mal para o teu outro filho, e simplesmente aquela mulher disse, olha, você está
criando problema para você mesmo, porque simplesmente você mantém distante de você um desterrado. Quanto tempo já tinha passado da morte de Aminon? 5 anos. Quanto tempo que Absalão está fugido? 3 anos. E aqui essa mulher, meus irmãos, ela de uma forma bonita, inteligente, ela consegue trabalhar o coração do rei. O rei permite que Absalão volte. Quanto tempo já havia passado dessa guerra entre eles? 5 anos. Aí Absalão volta, e quando Absalão volta, capítulo 14, depois você vai ler na sua casa, ele volta para casa, mas Davi fala, pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele. Voltou? Não voltou. Simplesmente continua o mesmo problema, enfim, era um filho fugido, um filho que matou o irmão, um filho que estava distante, agora ele volta, e quando ele volta, simplesmente Davi deixa ele chegar na terra, mas Davi não deixa ele chegar no coração. Davi deixa ele voltar para a região de Jerusalém, mas Davi não o recebe. Versículo 24 fala sobre isso. E esse Absalão, gente, era um sujeito bonitão, ele já tinha dinheiro lá enquanto ele vivia com o rei Jesus, o cabelo dele era todo enfeitado, ele carregava quase 200 ciclos de ouro na cabeça, enfim, cabelo bonito, chique, caro pra caramba, e simplesmente ele volta e ele não vai ver o rosto do pai. Passam mais alguns anos, mais 2 anos, e o que vai acontecer agora? Um dia ele se encontra com Davi. Aí Davi dá um beijo nele, e quando Davi dá um beijo nele, ele começa a arquitetar todo um plano, porque aqui tem um coração, meus irmãos, que não ama mais o pai, e tem um coração de um pai que não sabe trabalhar seu filho, e simplesmente a falha desses dois vai criar um problema bem sério, que eu quero apenas relatar, para depois a gente aplicar esse texto à nossa vida. Absalão vai para a porta do templo, ele começa a fazer a cabeça do povo, capítulo 15 de Samuel fala que ele começa a furtar o coração, ele vai desgastando a imagem do rei, e vai aumentando a sua imagem, se fosse eu trataria dessa forma, enfim, tem que ter alguém que ouça vocês, o rei corre muito, ele tem uma demanda muito grande, não tem juízo nessa terra, se tivesse a gente dava um jeito. Ele consegue cativar a cabeça das pessoas, e quando ele cativa, ele vai para Hebrom. Hebrom foi a sede do primeiro reinado de Davi, e ali, meus irmãos, acompanhado já com centenas de pessoas, ele vai pedir, vão gritar, meus irmãos, Absalão agora é rei em Hebrom. E quando ele toma, meus irmãos, ali à frente, no reinado de Hebrom, que era uma cidade enorme, uma cidade importante, o que acontece? A conspirata chega para Davi, e Davi, meus irmãos, apavora. Davi não tinha todo o preparo que ele vai adquirir posteriormente em termos de guerra, de estrutura. E Davi, meus irmãos, simplesmente sabe que está na hora de fugir. Meu filho vai vir agora tomar Jerusalém. E ele simplesmente não tem amor por mim, porque numa sequência de 9 anos, eles só se desgastaram. Eles só, enfim, viveram senões de um relacionamento. E agora, meus irmãos, Davi tem que fugir. Davi tem que fugir com dezenas de pessoas com ele. E Davi vai viver, meus irmãos, aqui uma cena bem séria, né? Ele sai às pressas, o pessoal que está com ele chora com medo da morte. Eles atravessam o ribeiro de Cedron, sobem as encostas do Monte das Oliveiras. Naquele momento eles tapavam a cabeça, corriam, enfim, estavam descalços e simplesmente a maioria que estava com Davi, enquanto fugia de Absalão, que agora vinha. Hebrom fica apenas 30 quilômetros de Jerusalém, e ele simplesmente, meus irmãos, corria para o outro lado, né? Enfim, correndo para sobreviver, indo em direção à Judéia, indo em direção a Tiberíades, simplesmente para sobreviver. Absalão chega, monta o esquema, monta o seu reinadozinho, toma as concubinas do seu pai, do jeitinho que ele fez lá atrás, meus irmãos, tomando Batseba, matando seu marido, enfim, expondo a sua casa, enfim, Absalão também viu isso, a zona que o pai vivia e era, e simplesmente agora, meus irmãos, Absalão vivendo, enfim, com as concubinas, arrebentando a moral, a estrutura de um país. Só que nessa guerra, meus irmãos, que foi pequena, acontece um problema. Qual foi?
Rapidamente, Joabe, meus irmãos, com toda a estrutura de guerra, ele, abençoado por Deus, ele ganha essa guerra e encontra aquele sujeito chique, de cabelo caro, pendurado, meus irmãos, numa árvore, e ali simplesmente fala: Absalão está pendurado numa árvore ali, o cabelo dele segurou ele naquela árvore. Vão lá, jogam 3 flechas nele e matam-no. Davi tinha dito: não faça nada com o meu neném, não faça nada com o meu jovem. Davi tinha dito no capítulo 18, enfim, façam a guerra, mas não toquem nele. Enfim, o coração de Davi estava tentando correr em direção ao filho. Só que Joabe o matou. E quando você lê, meus irmãos, a sequência dessa história, Davi chora amargamente, e vai repetir por várias vezes, né? Meu filho Absalão, quem me dera eu dar a vida por você, eu preferia morrer por você, ao ver você morto. Davi é reprovado, manda ele calar a boca: para de isso, você teve o apoio do povo, teve uma guerra, nós vencemos, fica quieto. Ele vai ficar quieto e para de chorar. Eu quis dizer tudo isso, meus irmãos, para que a gente observe nessa noite, e nesse mês que a gente vai falar de gratidão. Eu queria que cada filho aqui agora, porque todo mundo aqui é filho, não tem ninguém que nasceu, meus irmãos, aqui de chocadeira. Você nasceu de alguém, você é filho de alguém. E eu quero que você faça uma avaliação como um filho, de como foi o seu relacionamento com o seu papai, como foi a sua vida com o seu papai, como foi a história de vida que você escreveu com o seu papai. Lá em casa eu era o mais cheiroso, eu era o mais querido, eu era o mais amado, e mamãe guardava o peito de frango para mim. É verdade. Nós éramos em 6, eu assustava com aquilo, eu pegava aquele peito de frango, repartia em 6, e foi ali que eu aprendi a comer asa. A mamãe me protegia, eu era obediente, eu que fazia culto com ela todo dia. Dá uma verificada hoje, trabalha só o pai. Por que Davi fracassou tanto, se ele teve 20 filhos, 17 homens, algumas mulheres? Sabe por quê, gente? Davi agora está sendo cobrado no coração por um motivo muito simples. Davi não teve tempo para os filhos. Pai, não adianta você colocar dinheiro em casa, se você não deu tempo para os seus filhos vão ter gotículas que foram vazadas. Quando Deus colocou no meu coração essa palavra, né, ajuntando águas derramadas, na história da nossa vida, gente, nós vamos perdendo peso muitas vezes, mas não peso físico, mas emocional, espiritual, marcas que vão ficar, é como gotas que vão caindo da nossa vida. Muitas vezes isso vai fazer falta lá na frente, eu vou ter depois que, enfim, ajuntar, pedir ajuda, ser ajudado, porque coisas que eu perdi na caminhada, muitas vezes relacional com meu pai. Davi não conseguiu punir Aminon, gente. Se Davi tivesse amarrado Aminon num toco, tivesse dado umas 50 varadas neles, 40, né, porque era uma prática boa na época, simplesmente Absalão não teria desenvolvido toda essa prática de ódio, com certeza. Absalão não aceitou a atitude do pai, mas Davi também não conseguiu perdoar completamente o seu filho. Deus tinha ensinado diferente, Deus tinha perdoado Davi, aquele sem vergonha, Deus tinha levantado a vida dele de novo, mas aqui, meus irmãos, no relacionamento, as trincas continuaram, as gotas continuaram caindo, enfim, a vida continuou, meus irmãos, simplesmente voltando a ter uma desestrutura, voltando a ter brechas, voltando a ter perdas. Imagina um jovem de 16 anos, vendo seu pai pular o muro, matar um homem e pegar a mulher para ele. É o que ele fez com Batseba. Isso não vai ser esquecido nunca por esse filho, pode ficar certo disso. Quem viveu essa experiência de traição dentro de casa, sabe, é como se tivesse imprimido com ferro, meus irmãos, enfim, nas entranhas e na mente desse menino de 16 anos que aqui era Absalão. Davi fracassou como pai. Davi fracassou como pai, meus irmãos, porque ele era preocupado com ele, preocupado com as guerras, preocupado com as suas mulheres, preocupado com as suas tarefas, e ele não tirou tempo, meus irmãos, para os seus filhos. O texto de Reis também vai dizer que ele passou anos, ele não chamava a atenção de nenhum dos filhos.
Pensa hoje, você que já é um filho vazado. O que significa um filho vazado? Um filho que é como água derramada. Tem coisa na sua vida que falta hoje, tem brecha. Tem coisas que não recebeu do pai, tem desestruturas que ficaram, tem coisas que permanecem na vida, e você poderia ter recebido. Deus acrescenta, Deus te ensina a viver, Deus te ensina a buscar, Deus contempla muitas vezes com coisas que você vai buscando na vida de outras pessoas e na sua própria busca, mas coisas que faltaram. Eu tenho que dizer aqui, foi um problema papai bebê. Papai terminou a vida dele com 92 anos, viveu de forma longeva, Deus o abençoou, foi um servo de Deus, serviu a Deus com integridade, mas algumas gotas, meus irmãos, na época que ele era um alcoólatra, vazaram em cima de uma pessoa apenas dentro da casa. Eram 6 irmãos, mas a minha irmã mais velha, a que tinha mais contato com ele, a mais próxima das bebedeiras, a que via os encharques e as lutas do papai com a mamãe, sabe o que aconteceu? Bebeu 55 anos. Bebeu 55 anos. Enfim, foi cachaceira por 55 anos, até o dia que a graça de Deus a libertou completamente, e hoje está livre e servindo ao Senhor. Meus irmãos, os filhos são a herança do Senhor. Mas eu convido a cada um de nós ainda, que tem filhos dentro de casa, tem filhos sobre a égide, tem filhos vivos, cuidado com seus filhos. Porque se as gotas continuarem sendo derramadas, vai chegar um momento que vão haver erros nessa vida, vão haver cobranças, vão haver ódios, vão haver mágoas, vão haver ressentimentos, vão haver cópias péssimas, muitas vezes da nossa própria vida. Deus nos cobra hoje, meus irmãos. Enquanto o filho sempre honra os pais, mas enquanto o pai sempre cuidado com os filhos, mesmo que eles tenham dezenas e dezenas de anos. E eu queria dizer com tristeza, na nossa igreja hoje, eu queria que a gente orasse por isso. Se a gente fizer uma lista hoje, conselho, dos filhos que estão sendo derramados, que estão assim se deteriorando, estão desaparecendo, meus irmãos, da história da vida com Deus e com seus pais, esse número chega aí a centena. É pesado isso. Os pais foram da igreja, os pais foram criados no evangelho, e os filhos deteriorando e deteriorados, os netos deteriorando e deteriorados, não tem jeito. A Bíblia está dizendo que Deus dá jeito. A Bíblia está dizendo que Deus pode socorrer e recomeçar. A Bíblia está dizendo que Deus pode simplesmente trabalhar essa vida. Mas a gente tem que tomar alguma postura, gente. Eu queria que a gente atentasse para isso. Hoje nós temos pais na igreja, se pudesse doar os filhos, doava. Talvez até para açougue, para fazer um tipo de, sei lá, salsichas, não sei o quê. Porque eu já ouvi isso da boca de pais, não aguento mais meu filho. Se morrer é bom. Está na igreja. Eu estou alertando a cada um de nós hoje. Deus te deu filho, então você zela por esse filho. Deus te deu filho que hoje é um problema. Ora para que Deus trabalhe e mude esse problema, porque o nosso Deus não abre mão de vidas. Quando Ele fala que nós somos heranças benditas do Senhor, meus irmãos, nós temos que trabalhar essa sequência para Deus trazer de volta. E é interessante que Deus cria umas marcas duras. A última vez que eu tive agora em Israel, e descobre novidade, aí de repente você descobre, no Vale de Cedron assim, tem 2 monumentos grandes, enormes. E um monumento lá é um monumento de Absalão, que nunca foi destruído, enorme. E quando Davi, meus irmãos, depois, ele fugiu por ali, enfim, ele passa de um dia ia ser levantado um monumento a Absalão. Quem foi Absalão? Um filho que trouxe transtorno, trouxe desordem, viveu em ódio, viveu em abatimento. E ali, na rota de fuga do rei, o monumento está ali até hoje. Estou citando esse fato, meus irmãos, porque os filhos vão criando monumentos. E monumentos, meus irmãos, muitas vezes de incredulidade, monumentos de distância, monumentos, meus irmãos, e, enfim, de não viver em harmonia com os pais. E a gente vai deixando para lá.
Deus nos cobra hoje, meus irmãos. Enquanto você tiver fôlego, tem filho, ora por eles. Enquanto você tiver fôlego, ore pelos seus netos. Enquanto você tiver fôlego, não pare de orar. Sabe por quê? Se tem alguém que pode reter as águas, é Deus. E pode reter completamente. Ele pode reter e trazer de volta. Ele pode, enfim, compor de novo. Ele pode fazer a história de novo. Se a nossa vida é como água derramada que não para e caminhamos para a sepultura que um dia estaremos na glória dos céus, Deus pode reter como fonte de vida, para consertar ainda, se você não acredita, para consertar filho que está mais, meus irmãos, mais próximo do inferno, do capeta, do que qualquer outra coisa. Deus pode, de novo, restaurar, reconstituir, trazer de volta, trazer para o redil, trazer para o braço, trazer para o abraço, trazer para o coração a alegria de saber que os filhos, os netos, os bisnetos podem ser completamente do Senhor. Eu queria que você orasse por isso hoje. Dá uma olhada na sua família, dá uma olhada nos seus irmãos, dá uma olhada nos seus parentes, dá uma olhada nos seus, enfim, netos, bisnetos, se tiver. Verifique hoje, e olhe, mas tente olhar pela fé, e verifique se ele não é um homem, uma mulher em vazamento, porque se for, Deus tem que tapar isso. Minha irmã ficou em vazamento 55 anos, vazando, até 55 anos de idade. Vazando, até que um dia, nesse confronto com Deus, nesse encontro com Deus, a vida acorda e se volta para os pés do Calvário, da cruz do Calvário, onde ela conheceu essa graça bendita. Estou citando esse fato, vamos orar por isso. Será que dá para Deus trazer de volta? Gente que você já desistiu, você nem ora mais. Será que dá para Deus trazer de volta? Meus irmãos, eu afirmo que se a gente fizer uma conta aqui agora, nós temos mais gente fora, afastada hoje, do que nós temos aqui agora. Gente gelada, fria, cética, cínica, que odeia muitas vezes o evangelho, odeia muitas vezes os crentes, odeia pessoas, odeia personalidades, odeia pais, porque simplesmente começaram a vazar, distanciar, e o que acontece? Os pais simplesmente agiram como Davi. Esse Davi, meus irmãos, que é o homem segundo o coração de Deus, esse Davi bonito, esse Davi, meus irmãos, que está, enfim, Jesus é da genealogia dele, esse Davi que quando ora, Deus ouve a oração, mas esse Davi que como pai, é um péssimo exemplo. Provavelmente, meus irmãos, Davi, os fantasmas do final da vida de Davi era, meu Deus, eu podia ter cuidado melhor dos meus filhos, eu podia ter cuidado melhor dos meus filhos, eu podia ter cuidado melhor dos meus, com certeza, vamos pensar nisso hoje. Tente imaginar pela fé, meu filho é uma maravilha, nossa, olha, já formou, tem PhD, PHY, PHX, tem mestrado, doutorado, meu filho, nossa, mas eu estou olhando, enquanto eu oro pelo meu filho, enquanto eu oro pelo meu neto, enquanto eu oro pelo meu bisneto, eu vejo, ele está vazando, e se continuar vazando, só vai morrer. E não é assim que Deus trabalha com seus filhos. Vamos buscar de volta. Vamos criar coragem. Tem pai que não fala nada para o filho. Vai continuar assim até quando? Pai, ore pelos seus filhos. Seus filhos não foram criados para serem herdeiros do inferno. Os nossos filhos, netos, bisnetos foram criados por Deus para serem herdeiros da glória divina. E ore por isso, um dia ele vai estar do meu lado de novo, vai assentar aqui, vai buscar a graça de Deus, Deus vai chamá-lo para a beleza do evangelho. Ora por isso a tempo e a fora de tempo, que esse mês de novembro, enfim, aumente em 5, 10, 15, 20, 30 vezes as orações nos céus, pelos nossos filhos, netos, bisnetos, geração, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos prepare para a bendita ceia do Senhor. Vidas de filhos sendo derramadas. A gente às vezes não está conseguindo fazer nada. Deus chega e toma, retém, levanta, muda. Quem mudou Paulo, pode mudar qualquer um dos nossos filhos, netos e bisnetos. Ore por isso. Vamos aumentar essa oração, vamos aumentar essa guerra diante de Deus. Vamos orar pelas famílias que hoje já desistiram, não dá o que fazer. Deus tem conserto. É bonito demais, né? Você já pegou uma piscina vazando? Eu lembro uma vez que eu cheguei, encheram a piscina, eu estava vazando. E eu
vamos arranjar um negócio, vamos arranjar um esparadrapo. Tudo que arranjava não dava certo. O único jeito de manter aquela piscina cheia por um instante, eu peguei, era um buraquinho pequenininho, eu apertei assim e consegui colocar meu dedo. Furou, aumentou o buraco, mas parou de vazar. Fiquei ali sentado quase 1 hora com o dedo lá ali, mas não vazava mais, dava para aproveitar aquela piscina. Até apareceu um sujeito lá que trouxe cola de bicicleta lá e fizemos o remendo. O seu dedo não tapa nada. Agora a sua oração Deus ouve. E Deus pode consertar tudo em nome de Jesus. Vamos fechar essa brecha na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, irmãos. Filhos que vão parar de serem derramados. A vida vai continuar, mas só diante de Deus e para a glória de Deus. Vamos orar.